Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos, com a graça de Deus, trazer mais uma porção das Escrituras e queremos orar antes disso. Ore também, pedindo que Deus fale ao seu coração e ao coração de cada um dos que vão ouvir essa mensagem. Ore enquanto eu oro, ore você também. Senhor, nós louvamos o Teu nome, te damos graças pela Tua bondade para conosco, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos rogar-te que o Teu Espírito encontre liberdade para operar em mim, dando-me a palavra que está no Teu coração e ajudando-me a transmiti-la exatamente como queres e desejas, que eu seja fiel à Tua palavra e me faça entender pelo Teu Espírito e pela Tua graça. Também te peço que o Senhor fale a mim e a cada um dos que vão nos ouvir agora, para edificação, para salvação, para libertação, para transformação de vida, para conforto, consolo, enfim, para o que o Senhor tem em mente fazer. Que o Senhor nos ouça, nos responda e nos atenda, por isso que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos ministrando sobre Jesus e a prática da oração. Já vimos 5 mensagens sobre esse tema e queremos nos deter na 6ª hoje. E estamos examinando princípios de oração, na oração que Jesus nos ensinou, conhecida como a oração do Pai Nosso. Pois bem, Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Este fato e a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos está registrada em Lucas 11, versos 1 a 4. O Evangelho de Mateus também registra esta oração, que foi ensinada por Jesus de uma maneira mais ampla, e nós vamos nos deter a esse trecho das Escrituras, onde nós vamos ler assim e agora. Mateus 6, versos 9 a 15. Jesus diz: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Nesta oração, como já temos visto, Jesus ensinou princípios muito importantes sobre a oração. O primeiro princípio é que a nossa oração deve ser dirigida ao Pai. Por isso que ele começou dizendo Pai Nosso. Em segundo lugar, ou melhor, o segundo princípio é que a oração deve ser dirigida ao Pai que está nos céus. Por que é importante isso? Os céus falam de alguém que está no controle, alguém que está no governo de todas as coisas, e este é o principal simbolismo.
E até porque Deus está em todo lugar, mas é uma maneira de nós tomarmos consciência de quem Ele é e qual é a posição dele em relação a nós. O terceiro princípio é que devemos orar ao Pai pedindo que o seu nome seja santificado. Por isso que Jesus nos ensinou a orar, dizendo: santificado seja o teu nome. Quarto princípio, devemos orar ao Pai pedindo que venha o seu reino. Por isso que ele nos ensinou a orar: venha o teu reino. O quinto princípio, devemos orar de acordo com a vontade de Deus, o Pai. Por isso que ele nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o sexto princípio, devemos pedir ao Pai o alimento de cada dia. Por isso que ele nos ensinou a pedir: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E hoje queremos examinar o sétimo princípio. Nós devemos pedir ao Pai que perdoe as nossas dívidas da mesma forma como perdoamos aos nossos devedores. Por isso que ele nos ensinou a orar dizendo: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Por que dívidas? A palavra pecado é a tradução de uma palavra grega que significa errar o alvo. Significa ficar além, melhor, aquém do alvo de Deus para mim. Pecado é não atingir o alvo, como já dissemos. Pecado, então, é uma dívida que eu não consegui pagar. Meu dever para com Deus é praticar o que é reto, o que é direito, o que é justo, o que é bom, o que é recomendado por Ele nas Escrituras, também ensinado por Ele nas mesmas Escrituras. Assim, quando eu peco, faço o que não é certo para com Deus ou então para com o meu próximo, eu fico devendo a Deus um comportamento que não consegui ter. Quando eu confesso e peço perdão a Deus, eu reconheço que fiquei aquém do alvo e do propósito de Deus para mim. Então, reconheço que a palavra de Deus é a verdade, reconheço o meu pecado, reconheço que não tenho como pagar o dano feito. Só me resta então confessar meu pecado e pedir perdão, e também receber o perdão de Deus pela fé na obra redentora de Jesus por mim na cruz do Calvário. Quando pedimos perdão das dívidas, nós estamos confessando a nossa incapacidade de pagar essa dívida. Por isso que é um perdão de dívida. Não é um adiamento da dívida, é um perdão mesmo. Eu não posso voltar no tempo e fazer diferente. Só uma solução: pedir perdão pela dívida que eu não tenho condições de pagar. Quando cremos em Jesus, nós temos o perdão dos pecados passados, presentes e futuros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 13, ele diz assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo,
triunfando sobre eles na cruz. Esse texto fala que quando estávamos mortos por causa dos nossos pecados, morte significa separação de Deus, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E Deus perdoou todos os nossos pecados. Por isso que dissemos que quando cremos em Jesus Cristo, nós temos o perdão dos pecados passados, presentes e futuros. Então, o texto diz que havia um escrito, é como se eu tivesse assinado um documento dessa dívida que eu não consegui pagar e que era impossível de pagar. O texto diz que essa dívida, esse documento, de forma figurada, foi colocado, cravado na cruz. Ou seja, Jesus pagou o preço, pagou a minha dívida, a sua dívida, e dessa forma ele foi até a cruz e sofreu a penalidade pelo não cumprimento da vontade e da palavra de Deus. E o texto diz também que aquele que tinha o poder sobre as nossas vidas, antes de conhecermos a Deus, foi despojado, por isso que diz, despojando os principados e potestades, aqui se refere a principados e potestades do mal, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus, ao dar a sua vida por nós, adquiriu o direito de nos libertar do domínio do maligno e de nos libertar da escravidão do pecado na qual nos encontrávamos. E foi ali na cruz que ele triunfou sobre estes principados e potestades. Jesus morreu uma única vez por todos os nossos pecados. Isso é muito importante de ser dito, porque o único sacrifício foi suficiente para o perdão dos pecados passados, presentes e futuros. A Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versos 24 e 28, dizem assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. É uma referência ao sangue de um cordeiro que era imolado para o perdão dos pecados, e este sacrifício era repetido continuamente, porque o sacrifício de hoje perdoava o pecado cometido até aqui, mas não perdoava o pecado do dia seguinte. Então o texto diz, se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez, tendo-se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Salvação aqui não é no sentido espiritual, porque os que esperamos por ele já fomos salvos, mas está se referindo à salvação do corpo. Quando ele vier, ele vai nos dar um corpo novo, se estivermos vivos, se não,
nós ressuscitaremos, e essa é a salvação final, depois de termos sido salvos no nosso espírito. Mas não é o assunto que temos que tratar agora. Mas o texto diz que Cristo tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Observe que não é de todos. Por que não é de todos? Jesus veio para todos, mas nem todos o têm recebido e nem todos o receberão. Muitos não crerão nele, muitos não aceitarão o plano de Deus, que consiste em que Jesus foi à cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Se assim não crermos, o que Jesus fez não vale, senão para quem creu, para quem crê e quem vier a crer nele como seu Salvador pessoal. Muito bem. O fato de Jesus ter morrido uma única vez por nós mostra que o sacrifício dele é perfeito. E o sacrifício de Jesus nos faz perfeitos nele, ainda que sejamos imperfeitos em nós mesmos. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos 10 e o versículo 14, dizem assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. O verso 14 diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aperfeiçoou para sempre. Essa palavra aperfeiçoou é uma obra acabada, terminada, completada. Não fala de um aperfeiçoamento contínuo, mas fala de algo que já está pronto. Se refere à obra redentora de Jesus na cruz, que com o seu único sacrifício nos tornou perfeito aos olhos de Deus. Deus olha para nós e não vê pecado em nós, porque Jesus levou sobre ele o nosso pecado. Isso não é uma liberdade para continuar no pecado, mas os que temos crido, fomos por ele transformados, não temos prazer no pecado, vamos ver isso um pouco mais adiante, mas o texto fala que com o seu único sacrifício ele nos tornou perfeitos, perfeitos no Espírito, e um dia seremos perfeitos também quando recebemos um corpo glorificado, um corpo eterno, que não morrerá jamais, onde não haverá pecado. Pois bem, em Jesus nós temos a graça e o poder para fazermos a vontade de Deus. Jesus não só recebeu sobre ele os nossos pecados, mas através da sua ressurreição, ele nos deu vida, e com ele nós recebemos também o Espírito de Deus, que ele prometeu enviaria, e através do seu Espírito nós temos o poder de fazer a vontade de Deus. Isso não nos torna impecáveis enquanto vivemos sobre a terra, mas o Senhor não só nos salvou, não só nos perdoou, mas também nos capacitou e nos capacita dia após dia para vivermos de acordo com a sua vontade. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versos 5 e 6, dizem assim: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. O verso 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.
Nós fomos nascidos da semente divina. Nós nascemos de novo pela fé em Jesus, nos tornamos filhos de Deus quando cremos em Jesus e o recebemos como nosso Salvador e Senhor. E nós fomos gerados de novo pela palavra da verdade. Essa é a semente divina. Quando nós ouvimos essa palavra, cremos nessa palavra, então nós nascemos de novo. Então o texto diz que porque todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina, é a palavra de Deus. E esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Todos nós que nascemos de novo, pela fé em Jesus, temos consciência da mudança à vida em nosso espírito, em nosso homem interior. Não fomos mais, nunca mais as mesmas pessoas. Repito, não nos tornamos pessoas perfeitas. Mas em nós arde o desejo de fazer a vontade de Deus e buscamos continuamente fazê-la a vontade de Deus. E o nosso alvo é viver essa vontade dele, viver de acordo com a vontade dele e fazer o que é agradável e aceitável por meio de Jesus, nosso Senhor. Nós somos perfeitos no nosso espírito, onde habita o Espírito de Deus, mas a nossa carne não foi regenerada. Ela se opõe ao Espírito de Deus. É isso que nós queremos ver na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 18. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Viver no Espírito é viver pelo Espírito Santo de Deus. Ou viver de acordo com a mudança que houve em nosso espírito. E então vivam no Espírito e pelo Espírito de Deus, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. O estar debaixo da lei antes de Jesus vir, existia a lei que dizia o que devíamos fazer e o que não devíamos fazer. Era algo que eu fazia ou buscava fazer para agradar a Deus, para obter o seu favor, a sua aceitação, mas nós não estamos mais debaixo desse período da história. O Espírito de Deus veio, não veio, sobretudo, para nos capacitar a viver a lei, não por força da lei, mas por Ele mesmo, pela obra que houve em nosso espírito, fomos regenerados, fomos transformados, e então nós não vivemos a lei por causa da lei em si, mas porque não temos prazer em quebrar a lei, não temos prazer em fazer o que é errado, mas existe uma luta. O meu espírito, onde habita o Espírito de Deus, está continuamente encontrando uma barreira grande que é a minha própria carne.
E a minha carne luta contra o que é espiritual. Ela rejeita o que é espiritual. Ela não quer o espiritual. Ela não tem prazer no espiritual. É por isso que ler a palavra de Deus tantas vezes é preciso muita tenacidade, é preciso muita perseverança e busca contínua da presença de Deus, para que por meio dele sejamos capacitados, fortalecidos no nosso espírito, para que vençamos por meio dele a nossa carne, a nossa natureza humana, que é pecaminosa e por isso tem que morrer. E é por isso que a carne não vai para o céu. O espírito sim vai, mas não a carne. Isso não nos dá o direito de pecar, mas enquanto aqui estivermos, nós vamos experimentar essa luta. O tempo todo somos tentados a fazer a vontade da carne, que se opõe continuamente ao Espírito de Deus que vive no nosso espírito regenerado e transformado. O que é que nos leva a encontrar uma barreira maior para obedecer a palavra? É a ignorância da própria palavra de Deus, uma vida pobre de oração. À medida que nós nos relacionamos com Deus, temos comunhão com Ele, nós somos fortalecidos no nosso espírito e nós recebemos poder contínuo para vencer essa batalha. Então, o que leva as pessoas a perderem essa guerra é a ignorância da palavra, é uma vida pobre de oração, é não estar pronto e a conhecer as armas que temos disponíveis para vencer o tentador, a própria fraqueza da carne, o sistema deste mundo que também é contrário às coisas de Deus, a exposição ao perigo do pecado através da frequência a lugares pouco recomendados, através da mídia. A mídia é bênção, mas ela tem as coisas boas e tem as coisas más. Se não soubermos separar uma coisa da outra, nós podemos entrar por um caminho que não é o de Deus. Também filmes, vídeos e programas que estimulam a imoralidade. Está aí a pornografia, hoje disseminada de uma forma impressionante. E muitas pessoas se deixam encaminhar por essa via, e nada leva uma pessoa a pecar mais do que se envolver com a pornografia. Também vem através da comunhão com pessoas que não têm o temor de Deus. Você deve buscar a companhia de quem teme a Deus. Isso não significa que você não vai se relacionar com todas as pessoas, mas vida de comunhão, de intimidade, tem que ser com pessoas que temem a Deus. Elas podem fortalecer você, estimular você, encorajar você, enquanto que as outras vão fazer exatamente o contrário. Tudo isso pode nos levar ao pecado, trazer um retorno doloroso e desastroso, trazer desgosto e tristeza, como só acontece com o pecado. Isto entre muitos outros males. O pecado nos faz perder a comunhão com Deus. 1 de João 1, 5 e 6, textos que temos lido inúmeras vezes, dizem assim estes versos: a mensagem que dele é uma referência a Jesus. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
É impossível permanecermos no pecado e dizer que temos comunhão com Deus. Não temos. Se permanecermos no pecado, se estivermos em pecado, Deus não tem comunhão conosco, porque Ele é luz e o pecado é treva. A nossa comunhão com Deus depende da nossa comunhão também uns com os outros. Muitas pessoas dizem, estou bem com Deus. Mas como está bem com Deus se não estas pessoas ou esta pessoa não está bem com outras pessoas? 1 de João 7 diz, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, se andarmos com Deus, se andarmos na luz como Ele está na luz, como Deus está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Todo relacionamento não é fácil. Quanto mais íntimo o relacionamento, mais difícil. Nós temos determinadas liberdades que acabam levando-nos a ferir ou a ser feridos neste relacionamento. É por isso que ele diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós temos este recurso. O sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário nos perdoa e nos purifica dos pecados passados, presentes e futuros. Então, nós temos provisão para o pecado quando ele ocorrer. O pecado não é uma coisa que deve ser natural em nossas vidas, mas, muito pelo contrário, deve ser um acidente, como vamos, com a graça de Deus, ainda ver. Por exemplo, se deixarmos de amar o próximo no íntimo, se guardarmos alguma reserva com relação a quem quer que seja, ou em ações e atitudes, nós pecamos contra Deus e contra essa pessoa. Isso caracteriza trevas. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, eu tenho que andar na luz, e andar na luz é ter comunhão uns com os outros. É verdade que eu não posso ter comunhão com alguém que não quer. É por isso que as Escrituras dizem que, no que depender de nós, nós devemos viver em paz com todas as pessoas. Se o outro não quer, é preciso que eu queira, que você queira. E se a outra pessoa não quiser, aí é um problema dela com Deus. Mas eu não posso ter qualquer reserva em meu coração em relação a quem quer que seja. Eu tenho que amar a todos. Se pecarmos, nossa primeira atitude deve ser a de pedir perdão à pessoa contra quem pecamos. Jesus deixou isso muito claro quando ele disse: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, Jesus deixou claro que matar as pessoas não é só tirar-lhes a vida. Quem fizesse isso estaria sujeito a julgamento. Mas ele diz que quem ficar
guardar ira no coração contra o seu irmão, ele é digno do mesmo tipo de julgamento daquele que tirou a vida de alguém. E se nós chegarmos a insultar alguém, nós seremos dignos de um julgamento de um tribunal superior. É como se houvesse, como hoje, tem várias instâncias, é um tribunal mais grave, poderíamos dizer assim. E se alguém chamar alguém de tolo, Jesus diz que essa pessoa está sujeita ao inferno de fogo. Então eu não tenho direito de menosprezar quem quer que seja, não tenho direito de ferir quem quer que seja com minhas palavras, muito menos com o meu sentimento de ira contra essa pessoa. Por isso que Jesus continuou e diz: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. A oferta que ele se refere aqui não é dinheiro. A oferta que ele se refere aqui era aquela que cada um oferecia, era antes de Jesus ir à cruz. Quando alguém pecava, ele deveria tomar um cordeiro, deveria apresentar esse cordeiro no templo. Esse cordeiro seria imolado, mas antes de ser imolado, aquele que cometeu o pecado imporia suas mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessaria o seu pecado e ele seria absolvido daquele pecado. Mas Jesus diz que antes de alguém fazer isso, para obter o perdão do seu pecado, hoje não temos que fazer isso, porque Jesus já veio, se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não há necessidade de oferecer nenhum sacrifício além porque Jesus já se ofereceu a si mesmo por nós. Mas Jesus está dizendo àqueles que viviam ainda antes dele ir à cruz, ele está dizendo que antes de obter o perdão de Deus, nós devíamos obter o perdão daquele a quem ofendemos, a quem prejudicamos, a quem ferimos, a quem magoamos. Eu não posso ter o perdão de Deus se eu não tiver primeiro o perdão da pessoa que eu ofendi. Você pode perguntar, e se a pessoa não quiser perdoar? Bom, aí é problema dela, mas cabe a mim ir até ela, buscar reconciliação, buscar pedir perdão na expectativa de que a pessoa perdoe. Mas não cabe a mim analisar se a pessoa realmente perdoou ou não. Isso é um problema dela com Deus. E se ela se recusar a me perdoar, eu fui até ela, eu devo dizer, olha, eu estou pronto a me reconciliar com você quando você quiser e se dispuser a me perdoar. Eu estou muito triste com o que eu fiz e eu gostaria que você me perdoasse. Mas eu não posso obrigá-lo a isso. Então você fez o que devia fazer. É claro que o pedido de perdão não pode ser uma mera formalidade. Tem que ser algo do coração. Porque senão Deus conhece o nosso coração e sabe se nós estamos simplesmente cumprindo uma formalidade religiosa ou se estamos realmente indo à pessoa para obter dela o perdão e obtermos logo em seguida também o perdão de Deus. Hoje, através do sangue de Jesus, nós podemos pedir perdão às pessoas a quem ofendemos e podemos imediatamente pedir perdão a Deus
na certeza de que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se pecarmos, então a nossa segunda atitude deve ser a de pedir perdão a Deus, conforme o ensino de Jesus nesse texto. Na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, nós lemos assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, se pecarmos e nos arrependermos, o sacrifício de Jesus, o sangue por ele derramado, nos purifica de cada pecado. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pode ser traduzido também, nos purifica de cada pecado. Isso implica em todos os pecados, porque temos o perdão e a purificação para todos eles. Mas se acontecer um acidente, se nós pecarmos, se nos arrependermos, podemos pedir perdão e ter a certeza de sermos perdoados. O apóstolo João escreveu na primeira epístola, capítulo 2, versos 1 e 2, dizendo: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, se alguém pecar não voluntariamente, porque marcou bobeira ou porque deixou de vigiar, mas se alguém pecar, se ele sofrer esse acidente, então temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Jesus Cristo é advogado porque a morte dele continua valendo. E se nós estamos nele, nós temos o perdão. Por isso que o texto continua dizendo: ele é a propiciação pelos nossos pecados. É ele que nos torna propício a Deus em relação aos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Jesus morreu por todos, a salvação está acessível a todos, mas é preciso que nós creiamos nele. Conclusão. Jesus ensinou princípios muito importantes sobre a oração. Por isso que ele disse: portanto, orem assim. O primeiro princípio, a oração deve ser dirigida ao Pai. Por isso que ele nos ensinou a orar pedindo Pai Nosso. Segundo princípio, a oração deve ser dirigida ao Pai que está nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. Terceiro princípio, a santificação do nome do Pai deve ser motivo de nossas orações. Por isso que ele nos ensinou a orar pedindo: santificado seja o teu nome. Quarto princípio, a vinda do Reino de Deus deve ser motivo de nossas orações. Por isso que ele nos ensinou a orar pedindo: venha o teu reino. O quinto princípio, nossa oração deve ter o respaldo da vontade de Deus. Por isso que ele nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O sexto princípio, que nós devemos pedir ao Senhor o alimento de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tudo isso já vimos em mensagens anteriores. E hoje vimos que devemos pedir, é o sétimo princípio, devemos pedir ao Pai: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Assim, até agora, na oração do Pai Nosso, nós ficamos sabendo que devemos priorizar em nossas orações, em primeiro lugar, a glória de Deus ao orarmos: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em segundo lugar, as nossas orações devem visar os interesses do reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E em terceiro lugar, as nossas necessidades pessoais. Por isso que ele nos ensinou a orar: o pão nosso cada dia nos dá hoje.
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Que o Senhor nos ajude a ter um coração perdoador, porque o nosso Deus é um Deus perdoador. E nós devemos perdoar porque fomos por Ele perdoados. Por isso que a oração diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. O perdão das nossas dívidas da parte de Deus tem íntima relação com o perdão que nós damos àqueles que nos ofendem também. Nós devemos perdoar assim como nós queremos ser perdoados por Deus. Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te damos graças porque hoje temos acesso à tua presença através de Jesus, nosso Senhor, e da sua obra redentora na cruz do Calvário. Por meio dele, somos aceitos por ti, não porque mereçamos, não porque sejamos impecáveis, mas porque Jesus, que não tinha pecado, recebeu sobre ele os nossos pecados, para que pudéssemos então, livres do pecado, nos dirigir a ti, sabendo que vamos ser recebidos, acolhidos, continuamente amados. E por isso te damos graças, por isso te rendemos louvores, e por isso te pedimos, dá-nos um coração perdoador e pronto a pedir perdão sempre que pecarmos contra ti e contra alguém, o que significa pecar também contra ti. Ajuda-nos a não pecar, a viver uma vida sem pecado, mesmo que saibamos que não há pessoa que viva sem pecar, mas pedimos que o Senhor nos ajude a viver bem junto do teu coração e que nada nos tire desse lugar, que nada nos roube o privilégio de uma comunhão constante e contínua contigo. Que tu nos ajudes e nos dês contínua vitória por meio de Jesus. É no nome dele que oramos. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. É a nossa oração em nome de Jesus.